Romanos 6, verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fala para o teu irmão assim: ande em novidade de vida. Amém? Deus, que a sua palavra venha falar conosco, ministre o nosso coração, que como terra fértil, terra boa para plantio, assim esteja o nosso coração, e que a sua palavra, como uma semente poderosa, venha estar sendo plantada, não venha estar sobre o caminho, não venha estar entre os espinhos, não venha estar entre as pedras, mas venha estar em boa terra, para que ela cresça, para que ela dê frutos, para que ela mude o nosso coração para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Andemos em novidade de vida. Agora pega a sua Bíblia e abra também Isaías capítulo 43. Verso de número 18. Isaías 43, verso 18. Aleluia. Patrícia, o Natan falou que vai fazer bolo para mim. Você vai ter que se virar aí. Isaías 43, 18. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Então está todo mundo aí afiado. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19. Eis que faço coisa nova. Fala assim comigo: eis que faço coisa nova. Amém ou não amém? Que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto. Fala, água no deserto. E rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia! Deus fará coisa nova. Deus já está fazendo coisas novas. Andando por essas ruas, aí você pisa na terra e você pensa assim: nossa, precisava chover um pouquinho, né? Muita poeira. Porque no meio do deserto você está no meio de sequidão, no meio onde não há fonte, não há água. E quando você encontra no meio do deserto um oásis, é um milagre, mas dos milagres. Quando você encontra um lugar que tem um pouco de verde, um pouco de água, é quase que impossível, é quase que impossível você encontrar um lugar desses. Mas a Bíblia fala aqui que Jeremias está dizendo que o Senhor está fazendo uma coisa nova. E o que é essa coisa nova? Ele está disposto a abrir rios, colocar fontes no deserto. Eu te pergunto, qual é o Deus que pode fazer isso? Se não for o nosso próprio Deus. Qual é o Deus que pode, no meio do deserto, abrir uma valeta, abrir um canal, algo gigantesco e fazer com que no meio do deserto passe-se um rio, e que desse rio você possa se saciar nesse rio, que nesse rio você possa tomar banho, você possa tomar as águas, você possa se hidratar. Rios esses que também vão nutrir a sua família, vão nutrir também as suas reservas, vai te ajudar no seu trabalho, na sua lavoura, naquilo que você produz, porque as águas que correm ali do deserto, elas fluirão para abençoar você e sua família. Águas que matam sede, como a Sandra vai nos saciar agora.
O texto de Isaías diz assim, começa no 18 dizendo assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Queridos, para que o novo de Deus venha sobre nós, é de suma importância abrirmos mão daquilo que é velho. Algo que eu sempre foi falado comigo e sempre guardei no meu coração: se você quer ganhar roupa nova, você precisa fazer com o que com o seu guarda-roupa? Tirar as roupas velhas. Faça essa experiência. Chega lá no seu guarda-roupa e fala assim: vou tirar um bocado de roupa velha aqui. Vou tirar um bocado de roupa aqui que eu já não estou usando tanto, vou desocupar meu guarda-roupa. Faz isso lá, Neuzélia. Você vai ver. Na semana seguinte você vai começar a encher seu guarda-roupa de roupa nova. Esse simples ditado, essa simples frase, ela demonstra o que de fato precisa acontecer conosco, porque Deus quer fazer algo novo, mas para que Ele faça algo novo, o velho tem que sair. Para que o novo homem surja, o velho homem tem que morrer, tem que estar sepultado. Quais são as coisas passadas e antigas que o Senhor está dizendo para o povo abrir mão, para o povo esquecer? Quando você vai olhar no versículo 16 do mesmo capítulo 43 de Isaías, sobe um pouquinho nos versículos, você vai ver Isaías dizendo assim, e aqui numa versão um pouco diferente, mas você pode acompanhar na sua: ouça o que diz o Senhor: no passado Ele abriu um caminho seco no meio das águas, abriu as ondas do mar, e para lá levou o grande exército do Egito, com muitos carros e cavalos que foram engolidos pelas águas. Lá estão até hoje, no fundo do mar. A sua vida acabou de repente, como uma vela que se apaga. Nós vemos que Isaías está trazendo, Deus está trazendo a palavra através de Isaías, de uma experiência que o povo viveu lá no Egito, lá na saída dele do Egito. Que no meio do deserto também Deus abriu o mar, no meio do deserto, para que o povo pudesse passar em pé, com pés enxutos. Isso tudo você vai vendo o amor de Deus, o cuidado de Deus para com aquele povo, amém ou não amém? Só que Deus está dizendo para aquele povo ali em Isaías, nesse tempo de Isaías: esqueçam isso, eu não apenas abro águas, eu não apenas faço você passar a pés enxutos, eu também sou o Criador de todas as coisas. As experiências que vocês tiveram, que o seu povo teve, que o meu povo teve lá atrás, ao sair do Egito, as experiências que eles viveram lá, são muito pequenas diante daquilo que eu posso realizar, diante daquilo que eu posso fazer. E você vai vendo que Deus é um Deus poderoso ao extremo, porque Ele não só permitiu com que o povo andasse aos pés enxutos com as águas abertas, mas Ele fez também Pedro andar sobre as águas. Ele também fez as muralhas de Jericó cair por terra apenas com grito, apenas com cânticos. Quando você vai ver a palavra designada para Josué: Josué, você vai pegar o povo, vai andar ao redor desse muro, vai colocar a arca à frente e os levitas à frente, tocando trombetas, tocando seus instrumentos, adorando, celebrando. E você vai dar uma volta 7 vezes ao redor desse muro, por 7 dias. E no 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes o muro. E quando eu der o sinal, além de tocar a trombeta, vocês vão dar um grito. E as muralhas caíram, ruíram com apenas um grito. Quantos querem que as muralhas caiam? Então dê um grito aí para o Senhor: aleluia! À medida que você grita, à medida que você ecoa no Senhor, as muralhas cairão. Isso mostra que Deus, Ele não é só especialista em abrir as águas. Isso mostra que Deus também faz muralhas caírem. Deus também faz fogo descer do céu e lamber o altar, como Elias clamou lá juntamente com os profetas de Baal. Deus é um Deus de coisa nova. Deus é um Deus de experiências novas. Então você talvez viveu experiências na sua vida que marcou a sua vida. Talvez você viveu experiências na sua vida que marcaram a sua geração, marcou você. Mas Deus, Ele não se prende a esse marco. Deus não se prende a essa experiência. Deus tem sempre algo novo para realizar na nossa vida. Por isso que nós precisamos buscá-lo constantemente, diariamente.
Amém ou não amém? Deus então disse para aquele povo: olha, eu vou providenciar água no meio do deserto, eu vou criar riachos, eu vou criar rios, eu vou fazer você ser suprido em meio ao deserto. Deus, Ele nos fala nessa noite que nós precisamos sempre estar com o nosso olhar nele, porque já que Ele faz coisas novas, nós precisamos estar atentos aos sinais. O sacerdote, quando desmontava a tenda, o tabernáculo, ele precisava de uma coisa apenas: olhar para o céu. A única coisa que os sacerdotes precisavam fazer era estar atentos à presença de Deus representada em uma nuvem. Toda vez que a nuvem parava, o povo precisava parar. Toda vez que a nuvem se movia, o povo também se movia. Deus faz exatamente conosco hoje, irmãos. Nós precisamos olhar firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa salvação, para que as movimentações de Deus, nós possamos estar ligados nas movimentações de Deus. Deus às vezes já está movimentando a sua vida. Deus talvez já está falando algumas coisas no seu coração. Deus já talvez está criando situações na sua vida que está querendo falar com você algo. Mas talvez você não está olhando para a nuvem. Você está olhando para outra coisa a não ser a nuvem. E Deus nessa noite nos fala: olhe para a nuvem, olhe para mim, porque à medida que eu me movo, também você vai se movendo. Isaías 43, 20 fala: eu formarei água no deserto, riachos no ermo, para te dar de beber ao meu povo. Não haverá cânticos, não haverá adoração, não haverá gratidão, não haverá um coração voluntário a Deus, se primeiro não bebermos das águas que o Senhor tem para nos oferecer. O texto diz que Ele abrirá riachos, Ele abrirá rios, e após essa abertura dos rios, o seu povo o louvará. Os animais, toda a criação o louvará. Acompanhe aí no verso 20, mais uma vez, do capítulo 43 de Isaías. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei água no meio do deserto e rios no ermo. O meu povo, verso 21, ao povo que formei para celebrar o meu louvor. Deus então, Ele fará isso para que dos nossos lábios surja louvor. Eu não estou falando louvor de música, é uma expressão a música. Estou falando de louvor de um coração quebrantado, um coração grato, um coração alegre, um coração que jubila a presença de Deus. Um coração que jubila a presença de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 2 Pedro. Não, é 1 Pedro mesmo, 2, 9. Deus quer ouvir dos lábios do seu povo louvor. Deus quer ouvir dos lábios do seu povo a adoração. O que está saindo dos seus lábios, querido? O que está saindo dos meus lábios? O que está saindo do nosso coração? Nós estamos proclamando Deus, nós estamos sendo gratos a Deus, porque Deus tem aberto rios no deserto. Deus, Ele tem nos dado de beber. Quem tem bebido do Senhor aí? Mesmo no meio do deserto, Ele tem nos feito beber da sua presença, das suas fontes. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que os nossos lábios proclamem as virtudes do Senhor, primeiro Deus nos tira das trevas. Primeiro Deus nos resgata das trevas e nos coloca em um ambiente, em uma condição de luz. E quando Ele nos coloca nessa condição de luz, o que sairá dos nossos lábios serão palavras que apenas glorificarão o nome do Senhor.
Quando Deus fala de primeiro, quando Deus nos tira das trevas, Ele não está nos tirando de um lugar físico e nos colocando em um outro lugar físico. Você que nessa noite, você pode estar aqui dentro deste lugar físico de luz, da presença de Deus, mas com a sua alma ainda cativa, com a sua alma ainda em trevas. Quando Deus está falando de nos tirar das trevas, Ele não está nos falando de tirar de um lugar físico, Ele está nos falando de tirar de um lugar espiritual, de uma prisão espiritual, que nós vivemos dia após dia, mas que Deus nos liberta também dia após dia. Este lugar de luz não é um lugar físico, é um lugar nele. É um lugar que você está nele. Você pode estar aqui presente, vocês pode estar lá na sua casa, como vocês estão aí online. Vocês podem estar em outra cidade, vocês podem estar em qualquer lugar físico. Mas o que Deus tem para nós é nos tirar do cativeiro espiritual. É um cativeiro na alma, é um cativeiro no espírito, é uma prisão. Nós já temos declarado nesses dias que o ano 2020 será o ano do quê? O ano do... E é um ano onde realmente essas cadeias serão quebradas, arruinadas. Por isso que Deus está abrindo rios no deserto. Por isso Ele está criando rios nos ermos. Por isso Ele tem nutrido você mesmo em meio ao deserto. Por isso que Ele tem falado com você, mesmo que você ainda não escute, mas Ele está falando com você. Porque Ele quer tirar desse lugar de trevas. Ele quer nos tirar desse lugar de deserto e nos colocar num lugar onde na nossa boca a gente comece a proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Amém ou não amém? Quantos querem proclamar as virtudes do Senhor? Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isto que tem a ver com aquilo que Deus quer fazer conosco. É uma mudança de vida. Fala para o teu irmão, mudança de vida. Ele quer fazer você brotar no meio do deserto. Ele quer fazer você um manancial. Ele quer fazer de você um oásis no meio do deserto. Deus quer mudar a nossa vida. O verso 14 de Colossenses continua. Verso 13 fala, né? Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No verso 14 diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui existem duas palavras um pouco que são parecidas, mas que são diferentes no seu significado. O que significa redenção? Redenção significa resgate. Fala comigo, resgate. Então, ou seja, Deus, Ele nos resgatou. Quando fala de resgate, nos fala de tirar de um lugar e colocar em outro. Amém? Mas Deus também nos remiu. E o que é remissão? O que é remir? É perdoar, reparar, recuperar. Presta atenção comigo aqui. Deus, no verso 13, Ele nos resgatou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Resgate. Mas no verso 14, Ele também nos remiu dos nossos pecados. Ou seja, Ele além de nos resgatar, Ele também nos restaura. O plano de salvação de Deus não termina no resgate. O plano de restauração de Deus continua dia após dia. O plano de resgate de Deus, o plano de salvação de Deus não terminou quando Jesus morreu na cruz nos resgatando das trevas. O plano de salvação continua todos os dias. Além do resgate, nós também precisamos ser remidos pelo sangue do Cordeiro.
E falar de remissão fala de reparação, fala de restauração, fala de uma nova atitude de vida. Como nós lemos no começo, vivamos em novidade de vida. Não pense você que Deus simplesmente pegou a cédula, como está escrito, riscou a cédula, rasgou a cédula, te comprou e agora está tudo bem, agora acabou o plano de salvação. Não, o plano de salvação ainda continua. Você foi resgatado, você foi liberto das trevas, mas agora ainda precisa ser um processo de transformação, de restauração, de remissão de pecados. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Remissão. Deus está desejoso de remir o seu povo. Vou repetir para você dar um glória a Deus bem gostoso para Jesus. Para você dizer assim: Jesus, vem remir em mim. Deus está desejoso de remir o seu povo. Abrindo rios no deserto. Nutrindo você. Deus não é um Deus irresponsável de te tirar de um lugar de trevas, te colocar num lugar de luz e te deixar ali para que você se vire sozinho. Deus é um Deus Pai que te cura, que te restaura, que te transforma numa nova criatura, para que você possa proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém ou não amém? 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Em Cristo somos novas criaturas, e as paixões da nossa carne e as vontades da nossa carne precisam estar sujeitas, precisam estar debaixo da cruz. Quando nós nos tornamos novas criaturas, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que não revela Jesus dentro de nós, precisa ser pregado na cruz. Porque se isso não acontecer, queridos, nós não vamos viver novidade de vida. Nós não vamos viver as expectativas de uma nova vida, os benefícios de uma nova vida. Nós não vamos desfrutar da alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Nós não vamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Nós não vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, porque isso tudo depende da nossa condição diante da cruz. Isso tudo depende da minha condição diante daquele que me resgatou. Se eu me comportar diante de Deus só apenas como o Senhor só me resgatou, olha, obrigado, hein? Que resgate maravilhoso. Muito obrigado por esse resgate, mas vou tocar minha vida daqui para frente. Enquanto nos colocarmos diante de Deus apenas como nosso resgatador, nós não vamos viver novidade de vida. Porque a novidade de vida que Deus tem para nós está ligada na remissão, está ligada na restauração, está ligada na poda. Quanto mais você poda a planta, mais ela cresce. Estou com uma planta lá que eu estou com pena de podar, mas eu tenho que podar. A irmã Lia fica assim: tem que podar, pastor, tem que podar, tem que podar. A minha roseira lá dá umas flores bonitas, está grande. Aí esse dia ela: tem que podar, pastor, deixa eu pegar e podar, que ela deixou assim uma vareta. Eu falei: ela acabou com a minha rosa.
Mas dias depois, tempos depois, aquilo cresceu novamente, maior, mais bonito. Esses dias peguei lá, estava lá sem flor nenhuma, dei uma cortada, estava invadindo até o portão do pedestre, cortei ela um pouco. Aí essa semana vi lá, tá cheio de cacho grandão de rosa, bonita. E olha que não chove, e eu molho pouco a planta. A remissão, a novidade de vida também está na poda, também está nas exortações, também está no confronto. Porque Deus, ele corrige a quem Ele... E por que Ele ama? E por que Ele corrige? Porque Ele ama e Ele quer fazer você uma nova criatura. Ele quer estabelecer sobre você um novo tempo. Que 2021, que esse ano nós possamos olhar para Jesus não só como nosso resgatador, mas olhar para Ele como nosso remidor. Aquele que vai transformar a nossa vida. Aquele que vai transformar o nosso deserto em manancial. Aquele que vai pegar ali as vegetações da nossa vida, o jardim do nosso coração que está morto, que está ali cheio de folhas secas, está seco. Mas Deus, Ele vai abrir. O rio vai jorrar. O jardim vai florescer. E você experimentará o novo de Deus na sua vida. Amém? Para que possamos proclamar as virtudes de Deus através da nossa vida, nós precisamos nascer de novo. Fala comigo, nascer de novo. Nós precisamos submeter a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade diante da obra redentora de Jesus. Nós precisamos nos submeter a um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento sincero com Ele. Porque Deus, Ele é o jardineiro. E as árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Ele é o jardineiro. E como jardineiro, Ele sabe que você precisa de água. Ele sabe que você precisa ser nutrido pelas águas que vêm dele. E Ele só vai liberar água sobre a sua vida no ato da remissão. Porque é um processo. Remir é um processo, irmãos. Hoje você pede perdão hoje de um pecado. Amanhã Deus te revela um outro que você nem sabia. Aí você tem que ir lá pedir perdão de novo. Aí Deus, você passa anos na presença de Deus, feliz da vida, está rompendo, de repente acontece uma situação e aquilo vem para fora, Mateus. E agora eu preciso resolver isso. Remissão. Deus, Ele tem um processo. Fala com o teu irmão se é um processo. Faz o dedinho assim, ó, processo. O ato do resgate foi Ele expirar, que fala? Respirar na cruz. Ele entregar o seu espírito na cruz. Ressuscitar o terceiro dia. Resgatou o teu povo. Esse é o preço. Esse é o resgate. Agora a remissão é um relacionamento. A remissão é hoje. A remissão vai ser amanhã. A remissão vai ser 2022, 23, 24, 25, até Jesus voltar. Porque é um processo de comunhão com Ele. Somente através das águas que fluem do trono dele, do Senhor, é que seremos transportados, é que seremos verdadeiramente livres das trevas. É que de fato, é no momento em que recebemos das águas do Senhor, que nutrem a nossa vida espiritual, é que nós vamos colocar em prática a nossa salvação. A salvação, ela precisa ser praticada. Quando Paulo fala assim, olha, desenvolvei a vossa salvação. Ele está falando de uma salvação na prática. Só os salvos aí, amém? Cadê os salvos? Então nós precisamos praticar a salvação, Joel.
Sérgio, nós precisamos praticar a salvação, desenvolver a salvação, remissão de pecados. Deus transformando a nossa vida dia após dia, de glória em glória, como por espelho sendo transformado à imagem e semelhança dele. Amém ou não amém? Nós vemos que as águas na Bíblia são citações poderosas. Aqui, quando você vai para o tabernáculo, por exemplo, você olha ali a bacia de bronze no átrio, o segundo utensílio, ela cheia de água. E para que essa bacia servia? Para que o sumo sacerdote, após sacrificar, ele se lavava nessa bacia. Ele tomava banho, como se fosse um banho naquela bacia, lavava suas mãos, seus pés. E ao encontro daquelas águas, ele conseguia ver a sua imagem, porque era feito de bronze. O bronze na época era usado como espelho para as mulheres. Então as mulheres ofertaram e cederam os seus espelhos para que aqueles materiais de bronze pudessem ser feitos. Então, à medida que o sacerdote chegava naquela bacia, ele conseguia olhar a sua face refletida naquelas águas e naquela bacia. Mas à medida que ele enfiava a mão naquelas águas, ele já não conseguia ver mais a imagem, porque a palavra revelada dentro daquelas águas estava movendo a vida dele. É como se a palavra nos limpasse e nos mudasse a nossa imagem. O sacerdote, quando fazia isso, ele se lavava para que ele pudesse entrar num novo estágio, num novo tempo. Deus está liberando águas sobre as nossas vidas para nos lavar, para entrar numa nova dimensão, num novo tempo. Se o sacerdote não fizesse essa prática de se lavar na bacia de bronze, ele não poderia entrar no santo lugar. Mas ao fazer, ele se purificava e adentrava no santo lugar. Nós vemos também no Salmo 1, abra lá no Salmo 1, texto muito maravilhoso, a Bíblia citando as águas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Águas que nutrem. O Salmo 1 está dizendo de águas que nutrem a árvore. São águas que nutrem para que a árvore se fortaleça, para que a árvore cresça, para que a árvore possa ser frondosa a dar as suas folhagens e no seu devido tempo dar frutos. Deus está liberando águas sobre nós para nos nutrir espiritualmente. Você quer crescer? Você quer se fortalecer no Senhor? Deus está liberando águas para nutrir você, para saciar a sua sede, para te tirar dessa sequidão, daquelas árvores sequinhas, sem folhas, murchinhas. Quando recebe água, elas logo, minhas plantinhas lá, às vezes elas estão assim caidinhas, aí vou lá e põe um pouco d'água, passa alguns minutos, elas estão, é como se elas tivessem expressão, né? Aí se põe água. Assim o Senhor quer fazer conosco. Quantos de nós estamos andando, cabisbaixos, derrotados, não dá mais fruto, as folhas caíram. Você está como o texto que diz, como árvore velha, morta. Mas aí o Senhor nos diz assim, mas ao cheiro das águas brotará. E aí o Senhor, Ele está fazendo passar sobre você o rio dele, fazendo com que você seja nutrido pela presença do Senhor. Irmão, e no devido tempo você dará frutos para a glória do Senhor. Nós vemos águas também de maneira importante nos poços. Quando os poços no Antigo Testamento, quando Abraão abriu seus poços, Isaac abriu seus poços,
Os poços na época eram de suma importância. Primeiro, porque o lugar que eles viviam era um lugar desértico. Era um lugar que você não abria, não tinha uma torneira para abrir. Não tinha uma tubulação feita para pela coelba não, pela embasa. Não tinha bomba, não tinha nada. Eles precisavam abrir poços. E esses poços era para dar saúde também para a família. Era para dar sustento para os animais, para dar de beber para os animais, para nutrir as lavouras. Os poços também eram de suma importância. Os poços eram alvo até de ataques, de brigas. Quando Isaac vai abrir seus poços, os seus inimigos começam a brigar com Isaac, porque Isaac está prosperando. Por quê? Prospera porque ele abre poços para nutrir a sua família e a sua casa. Ele é bem sucedido porque havia poços na sua casa. Deus está fazendo você abrir poços. Nós falamos essa palavra aqui na virada. Deus está desentulhando os nossos poços para que nós possamos nutrir não só a nós, mas a toda a nossa família seja abençoada pelas águas que fluem do trono de Deus. Você não terá apenas para você, você terá para os outros. O sentido de uma árvore dar fruto não é para que ela mesma coma, é para que o outro possa experimentar dos seus frutos. O sentido de uma árvore ter sombra não é para ela própria, é para outros. Então Deus está fazendo você também frutificar, produzir sombra para a vida de outros, para a sua família, para a sua casa. Amém ou não amém? Nós olhamos em Efésios capítulo 5, verso 26, que diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. A água também vai falar da palavra de Deus. É a palavra que limpa, é a palavra que acerta, é a palavra que alimenta, é a palavra que ensina, é a palavra que corrige. Deus, ele tem liberado palavras sobre nós de ensino para nos limpar. Por isso, irmão, não despreze nenhuma palavra lançada sobre você, a não ser que seja palavra de maldição, óbvio. Mas toda palavra de Deus que vier sobre você, queridos, receba. Se alimente. Nutra-se da palavra de Deus. Porque ela vai fazer você romper, ela vai limpar você de dentro para fora. Quando Jesus está na beira do poço falando para aquela mulher: olha, se você soubesse quem está te oferecendo água, quem te pede água, e se você soubesse que essa pessoa tem água que vai fazer você ficar saciado para o resto da sua vida. Jesus estava falando de uma água que supriria a sede daquela mulher para todo sempre. Jesus é a própria palavra que supre as nossas vidas para todo sempre. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus, ele quer liberar sobre nós águas que venham suprir não só a nós, não só a nossa família, não só as pessoas que estão ao nosso redor, mas venham nos suprir para toda a eternidade. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Quantos querem fluir no rio de águas vivas? Quando Jesus interroga Nicodemos, ou Nicodemos interroga Jesus, não sabe quem. Nicodemos está desesperado, procurando por respostas. A primeira coisa que Jesus fala assim: ó, você tem que nascer de novo. Nicodemos, para você experimentar o reino, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você não pode ver o reino de Deus, você não pode ter acesso ao reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos entra em parafuso: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu vou voltar para lá mesmo? Não é esse nascimento, Nicodemos. Entenda, se você não nascer da água e do Espírito, se você não receber no seu espírito, no seu ser, um lavar regenerador, algo que venha mudar o seu caráter de dentro para fora, e se você não for mergulhado no Espírito de Deus, mergulhado no poder do Espírito de Deus, você não vai poder entrar no reino dos céus.
Nicodemos então recebe essa direção de Deus. Então, para que eu entre, para que eu receba o reino, para que eu desfrute do reino, eu preciso nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. É eu receber um lavar, é um resgate e uma remissão. E é assim conosco. Nós, para que possamos entrar no reino de Deus, nós precisamos, 1, do resgate, 2, da remissão. 1, nós precisamos do sangue que nos liberta. 2, nós precisamos das águas que jorram do trono dele para nos lavar e nos restaurar e nos limpar de dentro para fora. Jesus estava dizendo para Nicodemos que o entrar no reino de Deus, ele precisaria de uma purificação moral, ele precisaria de uma purificação pela palavra de Deus, e também ele precisava de uma vida repleta, cheia do próprio Espírito de Deus. Para que Nicodemos pudesse entrar no reino dos céus, ele precisaria de uma nova aliança. Ele precisaria largar tudo que ele sabia. Ele precisaria deixar tudo que ele conhecia. Ele precisaria deixar a sua reputação. Ele precisaria deixar a sua eloquência, o seu status de principal dos fariseus, para nascer de novo e entrar numa nova aliança, numa nova dimensão. O nascer de novo está falando de algo ligado à eternidade, algo ligado ao trono de Deus, à vida de Deus. Nicodemos entendia que o fato dele ser um bom fariseu, um bom judeu, o fato dele ter um status, o fato dele saber muito bem toda a Torá, toda a lei, já era o suficiente. Porém, Jesus pega ele no contrapé. Falei assim, tudo que você sabe aí não serve para nada. Você tem que nascer de novo. E isso para Nicodemos era uma afronta, porque Nicodemos já estava em idade avançada. Porque quando a Bíblia diz que ele era um dos experientes fariseus, um dos principais fariseus, isso denota que Nicodemos já era um pouco mais velho. E por ser mais velho, ele tinha um cargo, ele tinha uma importância, por ser sábio, por ser um homem idoso. E Jesus não mede esforços, não mede as palavras para dizer para este homem experiente, que sabia de tudo, que ele precisaria nascer de novo. Ele precisaria abrir mão de tudo que ele sabia, de tudo que ele entendia que era correto. Deus fala conosco, queridos, que nós precisamos abrir mão de coisas que nós achamos que é suficiente para nós. Nós às vezes entramos no lugar, no cristianismo, que tudo que temos, tudo que somos já basta, tá bom, eu não preciso de mais. Mas nós lemos aqui no começo que Deus quer nos fazer viver em novidade de vida. E se Ele quer nos fazer viver em novidade de vida, significa, irmãos, que nós precisamos abrir mão de coisas antigas. Oi? Sim, estou achando que você está falando. Amém ou não amém? Jesus estava desafiando Nicodemos a abrir mão de tudo que ele aprendeu naquele tempo, para viver uma nova vida. Jesus estava tentando extrair de Nicodemos aquilo que já estava causando um reboliço dentro dele, para que Nicodemos procurasse Jesus na calada da noite. É porque ele sabia que Jesus tinha algo para oferecer. Só que talvez na mente de Nicodemos ele não precisaria abrir mão de nada. Mas Deus sempre faz isso conosco. Ele nos atrai e a gente chega na presença dele, fala assim, tá bom, né? Cheguei aqui, falei, não, agora negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Você veio, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pode vir. Mas para que vocês vivam uma nova vida, é necessário carregar a cruz. É necessário mortificar a sua carne. Amém ou não amém? Quando alguém nasce de novo, ele deixa de ser governado pela alma
ele deixa de ser governado pela carne, ele deixa de ser governado pelas paixões, ele deixa de ser governado pelo passado, ele passa a ser governado pelo próprio Espírito de Deus. Deus, através do novo nascimento, ele quer revitalizar o homem, ele quer nutrir o homem com as águas que jorram do trono dele. Ele quer limpar o nosso interior. Ele quer fazer uma bela de uma faxina, como nós fizemos na igreja ontem aqui. Jogamos água. Jogamos não, jogaram, né? Porque eu fiquei lá dentro arrumando. Jogaram água. Lavaram as portas. Saiu uma água suja. Porque as águas, onde elas passam, elas levam sujeira. E o que Deus quer fazer conosco, ao nascer de novo, ao nascer da água e do Espírito, é fazer com que toda sujeira, tudo aquilo que suja o nosso coração, o nosso espírito, seja arrancado para fora. No nome de Jesus. A nova criação é uma realidade de Deus na nossa vida. É o Cristo vivendo em nós, através do Espírito Santo de Deus. É o indivíduo ligado a Cristo pela fé. É nós vivendo a vida de Cristo pela fé, tornando-se um nele. Eis que faço coisa nova. Abrirei rios no deserto. Abrirei rios no ermo. Eis que faço coisa nova. Deus tem feito coisa nova na nossa vida nesse dia. Deus tem feito coisa nova. Deus tem nutrido as nossas raízes. Deus tem nos encharcado com a sua palavra. Deus tem nos encharcado com a sua presença. Deus tem nos lavado com a sua presença. Não há nada melhor, queridos, que quando a gente se sente sujo, suado, trabalhou o dia inteiro, não há nada melhor do que um bom banho. Quem gosta de banho? Quem não gosta de banho? Eric não gosta, ele levantou o dedo dele. Não há nada melhor, irmão, você tomar um belo de um banho, você sai fresquinho, relaxa. E Deus quer que nós tenhamos essa sensação também no nosso espírito, na nossa alma. Que venhamos a tomar de um belo de um banho da presença de Deus. Que Ele nos lave com o teu sangue poderoso. Que saímos frescos da presença de Deus, cheios da sua presença, cheios da sua presença. Quantos querem novidade de vida? Quantos querem ser lavados por as águas que correm do trono de Deus? Permita-se ser lavado pelas águas de Deus então. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Permita com que as águas fluam. E que à medida que elas venham fluir, elas venham transbordar, encher você. Primeiro te lavando, te purificando, te restaurando. Depois transbordando, fluindo. Fazendo você produzir frutos, folhagem. É como um homem plantado junto a ribeiro de águas. Permita com que as águas do trono de Deus desçam sobre a sua vida nessa noite, produzindo cura, restauração, produzindo livramento. Não se contente com o resgate. Seja remido pela presença de Deus nessa noite.
Deixa Deus remir você. Deixa Deus transformar você de dentro para fora. Queremos água fresca que desce do teu trono. Nós queremos ser saciados pelo Senhor. Tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está seco como um deserto, tudo aquilo que está abandonado, tudo aquilo que está ermo, tudo aquilo que está um lixo em nós. Nessa noite nós clamamos pelas águas. Desça como um rio violento, um rio que vem com força a limpar todo o nosso coração, a limpar o nosso ser, a limpar a nossa mente. Deus, se a árvore de velha venha morrer, que ao cheiro das águas, que ao cheiro das águas possa produzir planta nova. Deus, nós queremos florescer em Ti. Nós queremos, ó Pai, crescer, dar frutos. Nós queremos nos fortalecer em Ti, Deus. Nutra, Deus, as nossas raízes. Assim como a água na planta é de suma importância no contato com o solo, ativando as propriedades da terra, ativando as propriedades dos minerais, fazendo com que a raiz seja nutrida, fazendo com que a raiz da planta seja alimentada. Assim seja o Senhor, as suas águas em nós, nutrindo a terra, ativando, ó Pai, as propriedades de suma importância para o nosso crescimento, fazendo com que cada semente que plantada foi possa germinar, ó Pai, e dar fruto segundo a sua espécie. Nutra, Deus, supra, oh Deus, em nome de Jesus. Se você puder, se coloque de pé no seu lugar com seus olhos fechados. Peça ao Senhor para derramar os seus rios sobre você nessa noite. Peça ao Deus de toda a glória. Peça ao Senhor que fez abrir, que fez o deserto dar água. Peça ao Senhor que fez com que o deserto se transformasse em manancial. Peça ao Senhor para que aquele que fez o mar se abrir. Peça ao Senhor para aquele que fez Pedro andar sobre as águas, fez Elias ser bem sucedido ali no monte com o fogo descendo do céu. Que o milagre de Deus aconteça na sua vida e que a vida do Senhor supra você, que a vida do Senhor ressuscite você, traga vida. Nós que estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, fomos vivificados, fomos ressuscitados, estamos vivos pela presença do Senhor, por causa da presença do Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, supra-nos, ó Deus. Seus rios,
sua presença, queremos ser alimentados por esses rios. Que haja vida onde há morte, que haja ressurreição onde há morte. Vem, sopra nos seus rios, flua dos seus rios, rios de vida, 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 rios de vida. Sobre o seu coração, faça a sua oração a Deus, diga para Ele: Senhor, derrama dos teus rios sobre mim. Se você tem se sentido como uma terra desértica, uma terra árida, terra seca, se você tem se sentido desnutrido, seco pelas experiências da vida, se você tem sentido que você precisa da vida de Deus em você, que você precisa desses rios, clame esses rios agora aí, clame desses rios. Essa água que jorra do trono é a própria presença de Deus. Peça para que a presença de Deus supra, nutra você, te tire dessa condição de sequidão, te tire dessa condição de frieza espiritual e te coloque numa condição de alegria no Senhor, de fortalecimento, de força, de vigor, de frutos. Que Ele te fortaleça pelos rios eternos de Deus. Vem, Senhor, de dentro pra fora.
dos seus rios sobre nós, Senhor. Rios de vida, Senhor. O rio que purifica, o rio que perdoa, o rio que restaura, o rio que gera vida. Dá-nos de beber, dá-nos de beber, dá-nos de beber, Jesus. Dá-nos de beber. Aquele que tem sede, beba da água da vida. Aquele que tem sede, beba da água da vida. Aquele que tem sede, beba da água da vida. Nessa noite, Deus está abrindo rios no deserto. Nessa noite, Deus está abrindo rios. Deus está abrindo rios no deserto. Deus está abrindo rios no deserto. Deus está abrindo rios para nutrir você. Deus está abrindo rios. E onde o rio passar, a vida também surgirá. Onde o rio passar, as folhas enverdecerão, os frutos serão dados. A árvore, mesmo que de velha venha morrer, ela vai surgir, ela vai ressurgir, e o broto novo vai surgir. Eu profetizo isso nessa noite. Que os rios de Deus toquem você nessa noite, trazendo vida, ativando você no chamado, ativando você na sua família, ativando você no seu sacerdócio, fazendo você entender que não é apenas resgate, é remissão. Ele quer transformar você. Ele te resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele quer transformar você dia após dia. Ele quer remir você. Ele quer transformar você. Ele quer fazer você experimentar uma coisa nova. E Ele já tem feito as coisas novas. Dá-nos de beber. Nessa semana você experimente algo novo de Deus. Que nessa semana ainda você experimente algo novo de Deus. Que os rios já foram abertos. As valas foram abertas no deserto. E as águas vão encher. E as águas vão nutrir o deserto. Você vai experimentar algo novo nessa semana ainda. E você verá que o Deus que abre rios no deserto, e você verá que o Deus que abre rio no ermo, Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. Não se prenda a algo novo naturalmente. Deus vai fazer algo novo dentro de você. Não coloque os seus olhos na matéria. Ah, Deus me deu uma bênção financeira. Não, não é esse algo novo que Deus está falando.
Deus está falando algo novo de dentro para fora. É no seu interior. Deus vai mexer as suas estruturas nessa semana. Eu profetizo que Deus vai mexer nas suas estruturas de tal forma que você vai chegar aqui domingo à noite testemunhando o que Deus fez na sua vida. Você chegará aqui no domingo à noite e falar assim: Deus mexeu nas minhas estruturas. Eu estava num lugar de deserto, eu agora estou num lugar de manancial. Deus vai mexer dentro de você. Deus vai te dar uma fome, uma sede de Deus que você nunca imaginou. Deus vai te dar uma fome de aprender da palavra que você nunca teve. Deus vai te dar um desejo de ter comunhão com os irmãos que você ainda nunca teve. Isso é resposta dos rios que estão abrindo dentro de você. Isso é resposta das fontes eternas de Deus que estão sendo liberadas sobre você.